Olá pessoal, sobre toda a terra, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Eu me encontro nesse lugar tão bonito aqui, ó, né? Aproveitando esta oportunidade que eu precisei vir aqui para as proximidades do Parque do Ibirapuera. Daqui a pouquinho também, se Deus permitir assim, estarei falando da salvação do Senhor Jesus Cristo ali no centro de São Paulo. Então, aproveitando a oportunidade, resolvi vir aqui para gravar mais esse vídeo. E hoje o assunto é andar em espírito. Como andar em espírito com Deus. O real significado de andar em espírito é andar com Deus. Num vídeo anterior, falei um pouco sobre as características e as funções do corpo, alma, do espírito. E hoje o assunto é andar em espírito. Como andar em espírito? E de início a ouvir estas frases, andar em espírito ou andar com Deus, surge na mente da maioria dos cristãos, talvez em você também, o pensamento: será possível andar em espírito com Deus, mesmo nos dias de hoje, em meio a tantas conturbações, perturbações, tantas tentações para todos os lados, tantas inquietações? Será possível andar com Deus nos dias de hoje? A ordem para andar diariamente em espírito não perdeu a validade para os tempos antigos, da antiga aliança, para os servos de Deus, para os santos profetas, nos tempos da igreja primitiva, dos apóstolos, e é válida também para os dias de hoje. A validade da ordem é também para mim e para você. A ordem para andar em espírito não é privilégio somente de algumas pessoas, ou ordem para algumas pessoas, como, por exemplo, Enoque, capítulo 5 de Gênesis, versos 22 ao 25, que Enoque, muito embora as gerações da época de Enoque foi marcada pelo cume da maldade, da iniquidade, da violência. E chegou ao ponto do Senhor Deus mandar o juízo do dilúvio sobre toda a terra, sobre todos os seres humanos e animais sobre a face da terra. Contudo, Enoque andou com Deus 3 séculos, 300 anos. Imaginem comigo um pouquinho, 3 séculos, 300 anos, sem se deixar ser vencido pela natureza carnal, ao ponto do Senhor Deus o tomar para si. Chegou ao ponto que o Senhor Deus tomou a Enoque da terra para si. E Enoque não foi visto mais, porque Deus o tomou para si. Bom, este é o assunto de hoje. Andar em espírito. Andar com Deus. Conforme o mandamento do nosso Senhor.
Gálatas 5:16 e o verso 24 e 25. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, ou seja, as cobiças, os desejos da carne. Gálatas 5, verso 16. Verso 24, 25 também. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. E é claro, eu vou convidar vocês a poder se inscrever aqui no meu canal. Assim, você estará cooperando com o Reino de Deus e incentivando este trabalho, ok? E se você gostar, creio que você vai gostar, que é um trabalho feito com amor, com dedicação. E então, se você gostar, deixe também o seu like, ok? Vamos direto ao assunto. Andar em espírito ou andar com Deus. Primeiro, eu vou mostrar que é possível sim andar em espírito com Deus. E está provado na Bíblia Sagrada que é possível andar em espírito mesmo nos dias de hoje. Depois falarei um pouco como andar em espírito. As provas que esta experiência não era só para alguns do Antigo Testamento ou da igreja primitiva, do tempo dos apóstolos, é que a Bíblia mostra vários testemunhos de pessoas que andaram com Deus, provando que esta experiência e a ordem de andar em espírito é válida sim para os dias de hoje. Então a prova é que nós vemos na Bíblia Sagrada o testemunho de vários servos de Deus que andaram com Deus. Além de Enoque, que apesar das gerações em que ele estava inserido, andou 300 anos em comunhão com Deus e não foi vencido pela natureza carnal. Apesar das gerações em que ele estava inserido, foi marcada suas gerações por tanta maldade. Enoque andou em espírito com Deus 300 anos, até que o Senhor Deus o tomou para si. Noé, Gênesis capítulo 6, verso 8 e o 9. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé andava com Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Profeta Isaías 41, verso 8. E Moisés? A Bíblia diz, Êxodo 33, verso 11. E falava o Senhor Deus face a face com Moisés, como qualquer fala ao seu amigo. E de Davi, em 1 Samuel 13, verso 14, Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E também o apóstolo dos gentios, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo falando para nós. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se é possível, então, e é possível, andar com Deus, andar em espírito com Deus, o que fazer para alcançar isto, então? Primeiro, é necessário sabermos que
andar em espírito não é uma escolha. Andar em espírito não é uma opção. Também não é um pedido do nosso Senhor, mas sim uma ordem expressa da palavra de Deus. Andai em espírito, para andarmos em espírito diariamente. Bom, é necessário também compreender a constituição de nós, seres humanos. Ou seja, o homem é constituído de corpo, alma e espírito. É necessário discernir o espírito. Não se pode confundir alma com espírito. Embora a alma seja uma parte interior, uma parte invisível, não pode confundir com o espírito. São elementos distintos, são elementos diferentes, com funções também diferentes. A alma não se pode confundir com o espírito e vice-versa. Também, terceiro, é preciso tomar a decisão de não andar segundo o nosso próprio coração. Então é preciso tomar uma decisão de abrirmos mão de nossa própria vontade, de nosso próprio querer. Ok? Não vou prolongar muito este ensinamento, este estudo. É claro que o objetivo é ajudar aos irmãos, as pessoas, os cristãos, entenderem que, primeiro, que o andar em espírito, andar com Deus, é possível sim, ok? E segundo, também ajudar os irmãos a entenderem como andar em espírito. E vou dar prosseguimento em outro vídeo, ajudando os irmãos a entenderem melhor como andarmos em espírito. Alguns requisitos, tá bom? Como eu já falei antes, olha aí, eu fiz um vídeo aí sobre a formação do homem. Ali está provado em 3 partes das Escrituras que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Okay? Em outro vídeo também foi falado sobre as características e as funções do espírito, da alma e do corpo, ok? Também, que é de suma importância, de grande importância, o saber discernir o que é o espírito e o que é a alma. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz e ela é mais penetrante do que espada de 2 cortes e ela penetra até dividir juntas e medulas, ou seja, dividir as partes da articulação do corpo, as partes do movimento do corpo e dividir também as medulas, que é a parte mais interna dos ossos, ou seja, a medula óssea, aquela substância que preenche o interior dos ossos e está ligada ao sistema nervoso. Então, é necessário, é de suma importância entendermos e sabermos discernir onde está o nosso espírito, sentir o nosso espírito. Se o Senhor Deus permitir, nós vamos estar falando um pouquinho mais em outros vídeos. Desde já, se você gostou, deixa aí o seu gostei, o seu like, né? E se você também ainda não é inscrito, coopere com este trabalho, inscreva-se agora mesmo aí no canal. Conhecereis a verdade, Rubens Ferreira. Você estará contribuindo com este trabalho no reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus, se Deus quiser, vamos dar continuidade nesse assunto, como andar em espírito. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até mais, se Deus quiser.